Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma pequena catequese, um pequeno ensinamento, né? De antemão agradeço a todos os inscritos do canal que estão entrando. Muito obrigado de coração. Vamos estudar junto as escrituras. Vamos entender o que os nossos tempos dos dias de hoje nos traz, né? Para a gente mentalizar e sair das encardidas, as investidas do demônio, né? Como se fala, né? Eu tinha prometido que eu ia falar sobre a teologia da libertação. Algo mais perigoso do que o protestantismo. O protestantismo é um mal que corrói fora da igreja, atacando com suas mentiras. A teologia da libertação, ela está corroendo de dentro para fora com as suas ramificações. Como começou isso, né? O que se dá da teologia da libertação? Como eles trabalham o plano de Deus, né? São muitas perguntas, né? A teologia da libertação começou, ela chegou aqui no Brasil, vou falar especificamente do Brasil, mas é uma teologia que começa com Karl Marx, Partido Comunista, lá no ano de 1848, mas a gente vamos meditar aqui no Brasil, né? Ela chegou aqui no Brasil em meados de 1960, né? Tem muitos os teólogos que trouxeram, né? Como fala, tem gente que fala os teólogos, né? Que trouxeram essa teologia para o Brasil, né? O Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, Juan Luiz II, e dentre outros, né? Nessa época de 1960, em meados de 1960, eles trouxeram essa teologia da libertação, que é um nome bonito, né? Mas na prática é algo satânico, né? Eles adentraram nos partidos aqui, né? Tem partidos comunistas, a gente sabe muito bem aqui no Brasil, e adentraram dentro das igrejas, dentro da igreja católica, através dos seminários, né? E também das igrejas protestantes, tá tudo cheio, né? O que é que acontece com a teologia da libertação? Ela mata o sagrado, né? Ela quer destruir, né? Ela quer destruir o divino. Eu vi uma entrevista do Leonardo Boff, ele falando que o inferno não existia, foi invenção humana. Portanto, o demônio também não existe, né? Porque eles alegam que se o demônio existir, Deus não é totalmente bom. Criar o demônio e, consequentemente, o inferno, que é o local para aquelas almas rebeldes, como pode ser isso? A gente vai começar a estudar, a gente vai partir para o Santo Catecismo, para a Bíblia e o Santo Catecismo, para a gente entender, né? O que fala o Santo Catecismo sobre essa questão, né? Lá no parágrafo 391, por trás, o título está assim: A queda dos anjos, por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. É que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, Diablos. Com efeito, né? O diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Portanto, Deus criou eles de fato, né? Bons, mas eles se tornaram maus por sua própria iniciativa. O catecismo deixa isso bem claro, vai no número do catecismo. A passagem das escrituras, elas mostram claramente, né? Só no livro de São Mateus, a gente vamos encontrar, nosso irmão, o Eudes, se eu não estou enganado o nome dele é assim, ele mostrou que só no livro de São Mateus, do capítulo 3 até o capítulo 25, vai passar 19 partes, 19 versículos ou 19 partes nas escrituras que falam da perdição eterna, né? Você começa no capítulo 3, vai parar no capítulo 25, né? Mas no capítulo 14
de Isaías, versículo 12, está assim: Então caíste do céu, astro brilhante, filho da aurora. Então fostes abatido por terra, tu que prostavas as nações. Tu dizias: esclarecerei escalarei os céus e engenharei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Olha só o que a Sagrada Escritura fala do demônio. Portanto, ele existe. O que a teologia da libertação está ensinando é algo satânico. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 16, você vai entender muito bem isso. Por que eles trabalham assim, né? Como identificar essas pessoas, né? Essas pessoas, elas se identificam pela pregação, também pelo o anel preto no dedo, né? Mas também você tem que identificá-las pela pregação. Uma pregação vazia. Eu já presenciei pessoas que falaram, que estão estudando para ser diácono, e na minha cidade que falaram que o inferno estava vazio. Portanto, eles tiraram até o demônio de lá, né? Misericórdia. E eu não entendia naquela época o que era a teologia da libertação, mas eu já me opus, com pouco estudo do catecismo e da Sagrada Escritura, eu já me opus a essa pessoa levantando algumas questões e ele não soube dar argumentações para mim, né? Porque ele falava coisas contraditórias, parecia meio protestanizado, como fala o Fábio Pentecoste. A teologia da libertação é isso, minha gente. Ela é algo muito profundo, enraizado dentro da igreja. Para a gente identificá-los, temos que olhar bem a pregação. É algo que mata, que quer matar, melhor dizendo, quer matar o divino. Mais triste deles, né? Quando a gente aceita a teologia da libertação, a gente está de antemão jogando os dogmas no mato, jogando o Santo Catecismo, as Sagradas Escrituras, que falam várias vezes. No versículo 25, no versículo, 4, Jesus começa falando, né? Capítulo 4, versículo 5 em diante, na tentação que o demônio fez ao nosso Senhor, ele fala: então, o diabo levou a cidade santa. Isso é o começo do versículo, né? De São Mateus, capítulo 4, versículo 5. Tem várias citações, mas eles teimam em dizer, como falou o Leonardo Boff, que o inferno não existe, é invenção dos homens. Por quê? Porque ele falando assim, ele acaba com o desejo de Deus de a salvação, né? Ele acaba. Para que ter religião? Para que servir a Deus? Se a perdição para aqueles ímpios não existe. Como amar a Deus, né? Em meio a um mundo materialista que só visa o material. Na cabeça das pessoas que são adeptas à teologia da libertação, quem tem que se converter não é o homem, é as estruturas que arrodeiam o homem, que cercam o homem. Portanto, o homem não precisa de conversão. Por quê? Morrendo, como fala São Paulo, o agora ou depois pouco importa, como ele fala nas cartas aos Romanos. Ai de mim, São Paulo fala, ai de mim, se a minha fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo é só para esta vida. Eu sou digno de piedade, né? Aí São Paulo vai enumerando, pode beber, farrar, sair, que não importa. Se não há ressurreição, né? É para a gente refletir, né? Identificar essas pessoas, ter cautela com o ensinamento delas, não escutá-las, não fazer o que elas pedem. A gente pode até escutar, mas fazer o que elas pedem não, porque a gente está jogando fora o sagrado e, consequentemente, a nossa salvação. Vou falar mais vídeo pequeno, falei só um pouco como eles adentraram no Brasil, na política e depois dentro da nossa igreja. A gente sabe que é uma luta constante, né? Tem uma igreja, como fala Nossa Senhora de Anguera, tem uma igreja verdadeira e uma igreja falsa dentro da verdadeira. Como identificar? Na pregação, também no anel, mas na pregação principalmente, que às vezes, muitas vezes não usam os anéis. Mas a pregação, quem estuda a Sagrada Escritura já conhece de longe, não é verdade? Depois fiquem com Deus. Vou gravando vídeo aqui
refutando um pouco as testemunhas de Jeová, o ensinamento deles, que é errôneo, mas também sobre a teologia da libertação, vou ensinar passo a passo como formar uma apologética bem bacana em defesa da fé católica, a questão da Virgem Maria, como identificar essa questão no Velho e Novo Testamento. Vou dar essas dicas para vocês, galera. Valeu, fiquem com Deus. Curtam o vídeo, compartilhe, arrume mais um amigo para nossa família. Valeu e fiquem com Deus.